Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Ah, tá. Tô achando todo mundo assim meio triste. Vamos ficar alegre, né? Boa tarde. Mais um final de semana chegando, né? Hoje é o quê? Sexta-feira, 11 de 6 de 2021. Vamos estudar geografia, rios e relevos do Brasil. Ou relevos e rios do Brasil, tanto faz. Tarefa de casa vai ser livro de geografia, páginas 171, 172, 174, 177, 178 e 179. Mas é bem facilzinho de fazer. Comportamento, caligrafia e assinatura da mamãe. Faça uma agenda bem bonita, bate a foto, manda para a tia. Quem está aqui, a tia está dando, né? O comportamento 10, caligrafia 10. E coloquem também comportamento e caligrafia para te botar a nota na próxima semana. Tá certo, gente? Então, vamos lá, gente. Vamos estudar geografia, relevos e rios do Brasil. Quem está online, vê essa partezinha sublinhada, vá sublinhando também, para quando for fazer a atividade, já saber a resposta. Tá certo? O território, ó, o relevo. O território brasileiro não tem grandes altitudes. A maior parte dele é formada por planalto e depressões. Então, como é formado o território brasileiro? Então, a maior parte dele é formado por planalto e depressões. O Pico da Neblina, com 2.994 metros, localizado no norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri, é o ponto de maior altitude do país. Então, você tinha que perguntar, qual é o ponto de maior altitude do país? Aí você já sabe. O Pico da Neblina é o ponto de maior altitude do país. Observe no mapa a seguir as principais formas de relevo do Brasil. Então, a gente tem o quê? Planalto, depressão, planície. Planalto, depressão e planície, né? Aqui tem. Mas o território brasileiro, a maior parte dele é formado por planalto e depressões. Mas não é só esses que a gente tem no Brasil todo, né? A gente tem o planalto, planície e depressões. Vamos ver. A altitude é um dos elementos que classificam as formas de relevo. Para medir a altitude de um local, o ponto de referência é o nível do mar. Então, para medir a altitude de um local, o ponto de referência é o nível do mar. Vocês estão vendo aqui a figura, o nível do mar? Aí vai subindo. Para medir a altitude, o ponto de referência é o nível do mar. Altura e altitude são diferentes. A altitude é medida em relação ao nível do mar, enquanto a altura é sempre medida em relação ao terreno no qual está determinado objeto ou pessoa. Certo? Agora vamos ver um pouco sobre planalto. Planalto. A superfície é pouco ondulada e com altitude variável, normalmente acima de 300 metros, incorporando serras e chapadas. Então, planalto. Descreva o planalto. Aí você vai descrever assim. A superfície é pouco ondulada e com altitude variável, normalmente acima de 300 metros, incorporando serras e chapadas. Alguns exemplos de planalto do Brasil são planalto residuais, norte amazônico, Serra do Atlântico, leste e sudeste e Chapada Diamantina. Bem aqui a gente tem a Chapada Diamantina. Aqui, ó, visão do Parque Nacional da Chapada e Pico da Neblina. Aqui o Pico da Neblina, que é o pico mais alto, né? Chapada Diamantina e o Pico da Neblina. Vamos ver planície. A planície, a superfície é plana, com altitude em torno de 100 metros. Então, planície, a superfície é plana, com altitude em torno de 100 metros. As planícies são formadas, pelo acúmulo de materiais carregado pelos ventos, mares e rios e depositado nessas áreas planas. Então, como são formadas as planícies? Aí vocês vão responder assim, ó. São formadas pelo acúmulo de materiais carregados pelo vento, marés e rios e depositados nas áreas planas.
elas são facilmente alagadas, olha aqui, são facilmente alagadas essas planícies. E se concentram nos litorais brasileiros e nas regiões de rios. Alguns exemplos de planície no nosso país: planície do Rio Amazonas, planície do Pantanal, Mato Grossense e planície e tabuleiros litorâneos, né? Então, elas se concentram mais nos litorais brasileiros e nas regiões dos rios, as planícies. Agora, depressão. Vamos ver um pouco sobre a depressão. Geralmente são áreas mais baixas. Vocês estão vendo aí no livro de vocês, as depressões? Áreas mais baixas do que ao seu redor, como os planaltos formados pelo desgaste de rocha e erosão. Muitas depressões estão situadas em regiões próximas a importantes rios. Essa forma de relevo costuma ter altitude entre 100 e 500 metros. Alguns exemplos de depressões no Brasil: depressão amazônica ocidental e depressão sertaneja e do São Francisco, certo? Então, aqui é como a gente descreveu cada um dos relevos do Brasil, né? Planalto, planície. Agora vamos para a página 171, ocupação humana nas diferentes formas de relevo. Os diversos tipos de relevo influenciam a forma de ocupação humana. Conforme ocupam áreas de um território, as pessoas transformam a paisagem ao redor. Por exemplo, ao construir estrada e rodovia, ao preparar o terreno para a agricultura e a pecuária, e ao fazer represa nos rios e outras construções que modificam o cenário natural. Então, como as pessoas transformam a paisagem ao seu redor? Construindo estradas, rios, preparando o terreno para agricultura, para pecuária, né? Fazendo represas, rios, pontes. Aí modifica a paisagem ao nosso redor, né? Quando eu construir, por exemplo, aqui estou construindo um viaduto, ali já está modificando a paisagem ao nosso redor, né? Na entrada do conjunto. As mudanças naturais do relevo podem demorar milhares de anos para ocorrer, mas o ser humano, por meio das atividades socioeconômicas, é capaz de transformar o meio ambiente em poucos anos. Então, em poucos anos, ó, aqui o conjunto habitacional era só árvore, tipo mato, tinha até uma lagoa aqui. O que foi que eles fizeram? Aterraram e construíram as casas e os apartamentos, né? Então, mudou a paisagem da cidade, né? De Calcaia, né? Construiu um conjunto habitacional. Então, em poucos anos, o ser humano muda a paisagem onde a gente está. Agora, falando sobre o litoral brasileiro, que fica na página 173. Vou começar sobre o litoral brasileiro. Litoral é a faixa de terra banhada pelo mar. Então, o que é um litoral? É a faixa de terra banhada pelo mar. E o banhado pelo Oceano Atlântico, o litoral brasileiro é muito extenso, por 7.367 quilômetros, e vai do estado do Amapá até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Então, qual é o oceano que banha o litoral brasileiro? Oceano Atlântico, questão de prova, viu? E o que é litoral? É uma faixa de terra banhada pelo mar. Ó, e o litoral brasileiro, ele vai, ó, bem daqui, ó. Ele vai do estado do Amapá, que é bem aqui assim, ó, ele vai bem aqui, olha no livro de vocês, ó, bem aqui no Amapá, até o Rio Grande do Sul, ó, no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Esse traçozinho aqui azul, tem aí no livro de vocês, é o litoral brasileiro. E ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Viu como ele é extenso, né? Vai bem daqui do Amapá até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Certo? Agora vamos continuar na página 173 com o restante do litoral brasileiro. Pronto, gente. Vamos continuar sobre o litoral brasileiro, né? No litoral brasileiro, encontra-se importantes cidades como as capitais de Janeiro, Salvador, Vitória, Porto Alegre e Recife, além de importantes portos como o do Rio de Janeiro e de Santos. Em alguns trechos, predominam extensas praias que atraem turistas de todo o mundo. Então, quais são onde se encontram as importantes cidades no litoral brasileiro? Aí vocês vão responder. Quais são as cidades que se encontram no litoral brasileiro? As mais importantes. Rio de Janeiro, marcaram.
Salvador, Vitória, Porto Alegre e Recife. Já é uma resposta de outra questão. Em alguns trechos predominam extensas praias, vocês estão vendo aqui as praias, ó, que é a praia do Rio de Janeiro, perto do Corcovado, né? Alguns trechos predominam extensas praias, que atrai turistas para todo mundo, ó. Aqui é uma praia no Rio de Janeiro, perto do Corcovado. Aqui é a praia de Guarita, no Rio Grande do Sul. E aqui é a praia de Iracema, em Fortaleza, Ceará, nossa cidade, né? Ó, a praia de Iracema, como é linda. A do Rio de Janeiro também é bonita. E a de Guarita, né? No Rio Grande do Sul. Pronto, aí terminou. Já terminou sobre o litoral brasileiro. Agora vamos começar com as bacias hidrográficas. Vamos ver o que são bacias hidrográficas. O Brasil tem uma rede fluvial, rede de rios, das mais importantes e extensas do mundo. As terras banhadas por um rio e seus afluentes formam uma bacia hidrográfica. Então, o que é bacia hidrográfica? São as terras banhadas pelo rio e seus afluentes. Aí vocês podem sublinhar, ó, as terras banhadas por um rio e seus afluentes formam uma bacia hidrográfica. No território brasileiro, há 12 bacias hidrográficas. Veja no mapa a localização de cada uma delas. Em seguida, estudaremos algumas dessas bacias. São 12 bacias hidrográficas, né? Aí a gente vai estudar agora a bacia hidrográfica amazônica. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, você tinha que perguntar, qual é a maior bacia hidrográfica do mundo, Evelyn? É a bacia amazônica. Está situada na floresta amazônica, entre o Planalto das Guianas ao norte e o Planalto Central ao sul. O rio Amazonas nasce no Peru. Quando entra em território brasileiro, recebe o nome de Rio Solimões. Depois do seu encontro com o Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, ele volta a se chamar Rio Amazonas. Então, aqui a gente tem o Rio Solimões e o Rio Negro. Então, o Rio Amazonas nasce aonde? No Peru. Quando ele entra no Brasil, né, em território brasileiro, recebe o nome de Rio Solimões. Depois do seu encontro com o Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, ele volta a se chamar Rio Amazonas. Vamos ver como é interessante aqui o encontro deles dois, do Rio Solimões com o Rio Negro. Quando as águas dos rios Solimões se encontram com as águas do Rio Negro, acontece um fenômeno chamado encontro das águas, no qual as águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões correm lado a lado, ó, eles não se misturam. Correm lado a lado, né? Aqui, depois tem o encontro das águas. Lado a lado, sem se misturar por quilômetros. A explicação para esse fenômeno é a diferença da densidade e da temperatura das águas quando se encontram. Por sua rara beleza, esse fenômeno tornou-se uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. Então, muita gente vai para Manaus para ver o encontro da água dos rios Negro e Solimões. Os rios que formam a bacia hidrográfica amazônica são Amazonas, Solimões, Negro, Xingu, Tapajós, Jurema, Madeira, Purus, Branco, Juruá, Trombeta, Uatamã e Mamoré. O rio Amazonas, ó, vamos sublinhar essa parte que é muito importante. O rio Amazonas é um rio de planície. Por esse, graças a seu imenso volume de água, a largura e a profundidade do seu leito, embarcações de grande porte podem navegar. Então, por que pode navegar embarcações de grande porte? Porque ele é um rio de planície. Ó. O rio Amazonas é um rio de planície. Então, pode andar barcos, né? Navegações de grande porte. Embarcações de grande porte podem navegar, porque ele é um rio de planície. Agora vamos estudar sobre a bacia hidrográfica do Paraná. A bacia hidrográfica do Paraná é constituída no território nacional, no Rio Paraná e seus afluentes. Então, ela é constituída no território nacional, no território do Brasil.
por ter muitas cachoeiras, afinal é um rio de planalto. Suas águas foram aproveitadas para a construção de usinas hidrelétricas, como o complexo de Urubupungá complexo. No Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, foi construída a usina Itaipu Binacional, pertencente aos dois países. E é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né? Então, no Rio, entre o Brasil e o Paraguai, foi construída a usina Itaipu Binacional, pertencente aos dois países. Agora, a bacia hidrográfica do Paraguai. Vamos lá, estudar sobre ela. O Rio Paraguai nasce no estado de Mato Grosso e deságua no Rio Paraná, atravessando a planície do Pantanal. É um rio de planície totalmente navegável. Vocês estão vendo aí no livro de vocês, ó? Uma embarcação. Em suas margens destacam-se os portos de Corumbá, o principal da região, e de Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Viu? Então, a bacia hidrográfica do Paraguai é o Rio Paraguai, nasce no estado de Mato Grosso e deságua no rio na planície do Pantanal. E é um rio de planície totalmente navegável. Então, você pode navegar no rio, tem embarcações no rio. Agora, vamos ver a bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia. A bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia, é a maior bacia exclusivamente brasileira. Ela é só da brasileira, passa só no Brasil, não vai para outro, né? Bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia, é a maior bacia exclusivamente brasileira. Todos os rios dela nascem e deságuam no Brasil, por isso que ela é exclusivamente brasileira. E a terceira em potencial para a geração de energia no país. No Rio Tocantins encontra-se a usina hidrelétrica de Tucuruí, a maior usina totalmente brasileira. Vamos sublinhar isso aqui que é importante, viu? No Rio Tocantins encontra-se a usina hidrelétrica de Tucuruí, a maior usina totalmente brasileira, certo? Agora vamos para a bacia hidrográfica do São Francisco. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, estado de Minas Gerais, e deságua no Oceano Atlântico. Depois de atravessar os estados de Minas Gerais e da Bahia, ele demarca a divisa entre os seguintes estados: Bahia e Pernambuco, Bahia e Alagoas, Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco corre no sentido sul-norte e liga as duas regiões de povoamento mais antigas do país, Nordeste e Sudeste. Então, ele liga essas duas regiões, Nordeste e Sudeste. Por isso é denominado Rio da Integração, ou Rio da Unidade Nacional. Devido a ele ligar o Nordeste ao Sudeste, ele é denominado Rio da Integração. Ele está vindo até aqui para o Ceará, né? Já chegou aqui. Ou Rio da Unidade Nacional. Por ser um rio de planalto, forma várias cachoeiras. A mais importante delas é a de Paulo Afonso. É a mais importante cachoeira do Rio São Francisco, é a de Paulo Afonso, localizada entre o estado da Bahia e de Alagoas. Suas usinas hidrelétricas abastecem tanto a região sudeste como a usina de Três Marias, em Minas Gerais, como a região do Nordeste, com as usinas de Sobradinho e de Paulo Afonso, na Bahia. Aqui temos o Rio São Francisco. Agora vamos para a atividade de casa. Ligue cada forma de relevo às respectivas características. Ó, planície, aí aqui já vai, né, ligando. Planaltos, depressões, áreas mais baixas do que as localizadas ao seu redor. Agora vamos para a página 172. Observe atentamente o mapa da página 168 e faça o que se pede. Quais as unidades de relevo predominantes em seu estado? Você vai observar e vai escrever aqui, no nosso estado, Ceará. Quais as características principais das unidades de relevo predominantes em seu estado? Quem não souber, depois a gente vai conferir. Página 174.
Sinale com X o oceano que banha o litoral brasileiro. Qual é, gente? O oceano que banha o litoral brasileiro? É o Oceano Pacífico, Índico, Oceano Atlântico? Oceano Atlântico, muito bem. A maior parte do litoral brasileiro é habitável e atrai muito turista. Por isso, a paisagem dele foi bastante modificada pelo ser humano. Cite alguns elementos culturais que compõem a paisagem do litoral brasileiro. Aí você vai citar, né? Casas, prédios, assim por diante. Cite 3 grandes cidades localizadas no litoral brasileiro. A gente até mandou sublinhar. Rio de Janeiro, Salvador. Agora vamos para a página 177. Leia as frases a seguir, coloque V para verdadeira e F para falsa. Bacia hidrográfica é o conjunto de terra banhado por um rio e seus afluentes. A bacia hidrográfica do Paraná é a maior bacia do Brasil. A usina hidrelétrica de Itaipu localiza na bacia hidrográfica do Paraguai. Não, né? A bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia, é a maior bacia exclusivamente brasileira. Coloque V ou F. E a página 178. Observe o mapa Brasil. Observe o mapa Brasil, bacias hidrográficas da página 174. Escreva quais bacias hidrográficas faz parte do seu estado. Que países construíram a usina Itaipu Binacional? Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Rio Solimões, hidrelétrica de Três Marias, Sobradinho, Porto de Corumbá, hidrelétrica de Tucuruí. Aí você vai relacionar. E a página 179, você vai ler esse texto e responder: de onde vem a água que você e sua família consomem? Todo mundo sabe, né? Para onde vai a água do esgoto de sua casa? Esse esgoto é tratado? Pronto, gente. Essa é a atividade de casa de sexta-feira, do livro de geografia, né? Até segunda-feira, se Deus quiser, tem um ótimo feriado. Feriado não, final de semana, eu estou pensando no feriado. Tem um ótimo final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Segunda-feira vamos começar nossas revisões. Tchau, gente, um beijo no coração de vocês.